Bem-vindos! Meu nome é Marli e essa é a aula número 14 da disciplina de Biologia Celular e hoje vamos falar dos microtúbulos. Os microtúbulos, juntamente com filamentos intermediários e actina, formam o citoesqueleto celular. O citoesqueleto, portanto, é um conjunto de elementos celulares responsáveis pela integridade estrutural, forma, movimento e transporte das células. O movimento celular foi observado pela primeira vez ainda no século XVIII. Com o microscópio óptico é possível observar a ciclose, que é uma corrente citoplasmática facilmente observada em células vegetais, como desta alga. É facilmente observado porque os cloroplastos são organelas grandes que a gente consegue observar no microscópio óptico. Quais células apresentam citoesqueleto? Todos os eucariotos apresentam citoesqueleto. Procarioto não tem actina, filamento intermediário e microtúbulo. Apresentam outras proteínas que também fazem funções semelhantes. Os microtúbulos, que são um dos tipos de citoesqueleto, ele está presente em todos os eucariotos. Como o próprio nome diz, microtúbulo, o microtúbulo são cilindros formados pela associação de proteínas. Quais proteínas? Alfa-tubulina e beta-tubulina. Os microtúbulos estão presentes em todas as células, por toda a célula, mas ele tem uma distribuição preferencial. Ele parte do centrosomo, que é o centro que organiza os microtúbulos. Este centrosomo, geralmente, ele está próximo ao núcleo. O centrosomo, então, é o centro organizador dos microtúbulos. Como que funciona isso? Ele funciona como um ponto de ancoragem e estabilização. É a partir dele que as tubulinas vão sendo adicionadas para formar o microtúbulo. Como vemos aqui, existe a adição de tubulinas e à medida que vai adicionando, vai formando microtúbulo. Isso acontece aonde? Isso inicia aonde? Lá no centrossoma. Então, o microtúbulo vai crescer. Mas também é possível que o microtúbulo diminua de tamanho. Então, é formado um polímero e esse polímero pode diminuir seu tamanho através da retirada das tubulinas. Este acontecimento a gente vê no GIF. Ora polimeriza o microtúbulo, ora despolimeriza. Quando polimeriza, o citoplasma fica mais sólido. Quando despolimeriza, o citossol da célula fica mais aquoso. Então, a polimerização e a despolimerização muda a consistência do citossol, obviamente de modo reversível e dinâmico. Estamos falando que os microtúbulos são formados a partir do centrosomo. O que existe então no centrosomo? Existe um material pericentriolar onde estão as tubulinas e as enzimas envolvidas na polimerização. Além disso, já podemos observar hastes, que são microtúbulos sendo formados. E o que mais se destaca é este par de centríolos. O que são os centríolos? Os centríolos, eles são formados por microtúbulos. Como que são? São vários microtúbulos de qualquer forma? Não, existe uma organização muito especial, como vocês estão vendo aí na microscopia eletrônica, e que para facilitar eu coloquei esse esquema, onde nós vemos que existe 9 trios de microtúbulos. Esses trios de microtúbulos, obviamente organizado, assessorado por outras proteínas. Todas as células eucarióticas apresentam centrosomo, mas nem todo centrosomo tem centríolo na sua constituição. Os fungos e as células vegetais, exceto pteridófitas, não possuem centríolo, mas possuem o centro que organiza os microtúbulos. E os microtúbulos?
Quais as funções do microtúbulos? Assim como os demais elementos do citoesqueleto, ele colabora no estabelecimento e manutenção da forma da célula. E como nós vimos na ciclose, ele está envolvido na movimentação do citoplasma. Como? Não é o microtúbulo que movimenta, que faz o movimento. O microtúbulo, ele funciona mais como um trilho de trem. Ele serve como um caminho e em cima deste caminho vai haver a movimentação de proteínas motoras. Como nós estamos vendo no GIF, o microtúbulo ele serve de um caminho, de um trilho, e sobre esse trilho deslocam proteínas motoras carregando, por sua vez, aquela organela, aquela vesícula. Aqui, então, nós vemos que o microtúbulo ele é formado para servir como caminho para um certo deslocamento. Quando a célula já atingiu o seu objetivo, que era, por exemplo, deslocar essa vesícula para a exocitose, aquele caminho pode ser desfeito. Então, acontece a despolimerização daquele microtúbulo. Então, como nós já vimos, o microtúbulo ele serve como caminho para as proteínas motoras exercerem a função de deslocar vesículas. Quem são essas proteínas motoras? São proteínas de diferentes formas, diferentes constituição, mas elas têm uma característica em especial. Elas conseguem converter a energia química, que no caso o ATP, em energia mecânica. E assim eles modificam a sua forma e vão andando, se deslocando em cima desse trilho. São várias proteínas motoras. As principais são a cinesina e as dineínas, mas existem vários subtipos dessas proteínas. O que elas têm em comum? Conseguem converter energia química em energia mecânica. Então, nesta movimentação, um exemplo de função muito importante é quando está sendo formada a parede celular, vesículas do complexo de Golgi carregado de elementos químicos que formarão a parede celular. Elas são deslocadas em encontro da membrana plasmática, sofrem exocitose e ficam então ao redor da célula, formando a parede celular. Outra função do microtúbulo é formar as hastes que vão formar o fuso mitótico. E o fuso mitótico, como vocês estão vendo aqui, eles são responsáveis por deslocar o material genético durante a mitose ou a meiose. Nós podemos ver aqui nessa imagem que entre o material genético nessa célula, a gente vê uma sombra mais escura, ou também podemos ver aqui esta região aqui, então é uma região que tem os microtúbulos. Os microtúbulos, eles servem, como mostra esse GIF, tanto para puxar as cromátides irmãs ou cromossomos homólogos para os polos opostos, como também eles ficam no meio e conseguem afastar o material genético. E para fazer este movimento, para separar o material genético, quem faz isso é o centrosomo, tendo ou não centríolo na sua constituição. Portanto, se é o centrosomo que é responsável pela divisão do material genético através da formação do fuso mitótico ou fuso meiótico, é muito claro para nós que esta estrutura, o centrosomo, ela tem que sofrer também uma duplicação e assim promover a separação do material genético para os dois polos das células, para no caso de mitose, formar duas novas células no momento da anáfase e encerrando a divisão celular ali na telófase. Os microtúbulos estão envolvidos na movimentação de vesículas,
na formação e manutenção do próprio formato da célula e também eles estão envolvidos em outro movimento, que é o movimento dos cílios e dos flagelos. Existem cílios em várias células, como por exemplo, células da traqueia, e flagelo nas células gaméticas masculinas, que são os espermatozoides, tanto em animais quanto em alguns vegetais. Os cílios e os flagelos, eles têm dentro da membrana plasmática vários microtúbulos organizados de uma forma muito especial, que é o axonema. Como nós podemos ver aqui, são várias duplas tendo um par central e esses aqui que são os microtúbulos, ó. Os microtúbulos, eles estão unidos através de várias proteínas. Então, vários microtúbulos organizados em pares, unidos por várias proteínas, tendo no centro também um par de microtúbulos. Esta organização, que forma o axonema, permite a movimentação tanto dos cílios quanto dos flagelos. Então, esses são os microtúbulos, presentes em todos os eucariotos, distribuído por toda a célula, partindo do centrosomo, tendo como função movimentação de organelas, movimentação de vesículas, movimentação do material genético, movimentação dos cílios e dos flagelos. Aqui estão referências de algumas imagens. Esse conteúdo pode ser visto no capítulo 7 do livro Práticas em Biologia Celular. Até a próxima!